dia! Olá, meus queridos alunos do canal Educação, sejam bem-vindos! Nossa aula de Educação Física está começando. Quintou, turminha! Quintou, estamos juntinhos, movimentando essas ondas digitais aqui do canal Educação, prontos para começar mais uma aula de Educação Física, turma! Então, hoje nós vamos começar, de fato, né? As modalidades de lutas e vocês vão ter a possibilidade aí de experimentar, de conhecer, de praticar, né, Andressa? De praticar muitas artes marciais nos próximos dias, tá certo? Então, fiquem conectados com a gente, fiquem ligadinhos com a gente, tá bom? Aproveitem, perguntem, participem, interajam, tá? Essas aulas são muito importantes para vocês também, principalmente para que a gente possa aprender, né, e conhecer, despertar em nós aí o conhecimento sobre as artes marciais, tá certo? Vamos ter várias modalidades. E aí, desejar meu bom dia para a professora Fátima Campelo, nossa professora topíssima aqui dos estúdios, o nosso diretor Écio Maia, disse que é para achar outro nome, que não é topíssimo não, é das galáxias. Andressinha e vocês aí, nossos alunos do canal Educação, tá certo? Muito bom dia para todo mundo que está aqui no IPTV, que está aqui no YouTube. Bom demais encontrar vocês. E hoje, galera, nós vamos falar também sobre a primeira modalidade, tá bom? É judô. Hoje nós vamos conhecer judô na teoria, mas nós vamos ter também o judô na prática, tá certo, turma? Nós vamos conhecer aí um pouco mais sobre o esporte, também lembrar, né, da importância do esporte, suas principais características, os contextos históricos, tá certo? E também, é claro que nós vamos trabalhar questões durante a aula, tá certo? Para a gente poder aprender mais sobre cada modalidade. Beleza? Tranquilo, turma? Então, só para lembrar, né? Desde os primórdios da humanidade, nós temos esse conhecimento de que o homem sempre lutou. O homem sempre lutou pela sobrevivência. O homem sempre lutou para poder se alimentar, para poder disputar território, contra outros homens ou contra animais, né? Então, essa história baseada há muito tempo atrás, ela também traz seu significado e importância para as lutas e para o aprendizado, né, dessas lutas. Hoje nós temos um conceito bem mais amplo, né, baseado em regras, para que possa existir a competição das lutas, tá bom? E nós também temos as artes marciais. As artes marciais, que são aquelas atividades baseadas em preceitos e filosofias de vida, que não falam apenas sobre técnicas e táticas para se utilizar os golpes e conseguir derrotar o inimigo ou se defender. Mas, diferentemente das lutas, que hoje a gente sabe que existem várias competições de lutas, se utilizam as regras justamente para dar segurança para que haja a competição. Beleza, turma? Então, colocamos aí esses dois conceitos de artes marciais e de lutas, tá certo? As artes marciais possuem um caráter introspectivo que pode ser muito benéfico à educação. Então, gente, a importância de aprender uma arte marcial hoje, nos dias atuais, e há um bom tempo atrás, ela vem muito da educação, da importância de educar, de dar disciplina, de fazer com que haja o entendimento sobre hierarquia, educação, tá? E isso também é muito importante. Hoje é uma das aulas, né, que eu aproveito bastante para falar que desde os 2 anos de idade, meu filho, né, que hoje tem quase 8, faz judô. E isso ajuda muito, né? Ajuda muito a se desenvolver,
ajuda muito a se relacionar, a trabalhar em equipe, a entender sobre disciplina, né? E eu acho muito interessante que coisas simples que muitas vezes a gente não consegue atingir, não consegue ensinar, lá no tatame é possível, né? Lá no tatame você aprende, você é educado. Por exemplo, você chegar, né, e deixar seu chinelinho ali arrumadinho pertinho do tatame. Né? Você não pode subir no tatame de chinelo, você não pode pisar no tatame com o chinelo sujo, né? Então, é uma característica, uma cultura que há de você preservar, de manter limpo, de manter organizado, de manter aquele espaço ali como algo realmente importante e devido, né? Devidamente importante. Beleza? Outra coisa, chegar atrasado, né, Andressa? Chegar atrasado na aula, você não pode simplesmente entrar. Você pede com licença, você pede permissão, né? Faz ali, ó, seu movimento de curvatura, ou seja lá qual for, para o mestre ou o sensei, como a gente costuma se referir ao professor de artes marciais, e ele vai permitir a entrada, né? Bem como era na escola antigamente, que a gente chegava atrasado, né? Uma carinha assim, bem, posso entrar? Foi porque atrasou, né? Foi papai, né? Então, muito importante também a gente ter essa disciplina. E para se manter praticante das artes marciais, você também tem que ter um bom cuidado com as suas notas, com a sua responsabilidade na escola, com as suas atividades em casa, arrumar a cama, limpar o quarto, organizar os brinquedos, respeitar a mãe e o pai, né? Tudo isso é muito importante ali nessa fase da infância, né? Muito legal também. Então, digamos que fortalece o vínculo entre família, entre educação, entre esporte, entre escola. Então, há muito o que ensinar e o que aprender nas artes marciais relacionadas à educação. Apesar de, aparentemente, o foco estar no oponente, o objetivo dessa prática é olhar e transformar a si mesmo, independentemente do outro. Para o praticante, é como se o inimigo fosse ele mesmo, com seus limites, medos, defeitos e fraquezas. Um dos pontos que a gente vai ressaltar, principalmente sobre artes marciais, turma, é porque é um esporte individual. A gente luta, a gente disputa, a gente compete com outra pessoa, mas nós estamos o tempo todo tentando ultrapassar os nossos limites, né? Tentando fazer com que a gente se torne melhor, né? Que nós possamos aprender mais, ter mais foco, conseguir superar, né, nossas expectativas. Então, tudo isso é muito importante, porque às vezes você quer ser o melhor do que o outro oponente, mas você precisa ser melhor a cada dia. É você contra você mesmo, né? E é isso que faz com que a gente evolua, faz com que a gente aprenda. A evolução desse eu depende do treinamento contínuo, da ação ininterrupta de lapidar a integralidade do ser, né? E aqui no ano passado nós tivemos 2 atletas de jiu-jitsu. Elas tinham recém-iniciado a prática de jiu-jitsu, né? 2 adolescentes. E de um ano para cá, né? Do ano passado para hoje, que inclusive está fazendo um ano também. Nossa, como passa rápido. Então, elas já competiram várias vezes, elas já ganharam várias medalhas, elas já tiveram grandes transformações na vida delas, né? Hoje elas já são professoras também, né? Monitoras lá na Cadepol, tanto na área do jiu-jitsu quanto na área de educação física, né? Atendendo lá outro projeto. Então, vejam só
o quanto que elas já evoluíram a partir dessa oportunidade que elas se deram de aprender uma arte marcial, né? Então, muito bom. E hoje são estudantes de educação física, né? Fazendo curso superior. Muito bem, em breve nós receberemos elas aqui de novo. Para nossa alegria. Né, Silmar? Silmar está preparada ali, nos teclados. Pronto. Gente, a seleção das lutas como conhecimento a ser ensinado e discutido na escola ainda é recente. E muitas discussões surgem em relação à forma ideal que o assunto deve ser tratado. Mas as lutas apresentam muitas possibilidades para o seu desenvolvimento na escola, mediante uma abordagem intencional, de caráter pedagógico, já que esse é um dos espaços onde os alunos experimentam, vivenciam, criticam, compreendem e atribuem significados às suas experiências no âmbito da cultura de movimento. Galera, em 2008, 2009, 2008, 2009, eu comecei a estagiar, né? Fazer meus estágios na área de educação física, na escola. E lá eram os primeiros passos que se davam para a prática de algum tipo de arte marcial. Algumas escolas já tinham aderido à prática do judô. Outras escolas tinham o jiu-jitsu, outras escolas o karatê. Mas ainda era muito questionado o porquê de uma arte marcial dentro da escola, né? Então, à medida que foi se mostrando a importância de ter uma arte marcial presente na sala de aula, fez com que os pais, fez com que os educadores, os professores, né, a comunidade escolar entendesse que não se trabalha agressão, não se trabalha briga, e pelo contrário, se ensina disciplina, se ensina respeito, se ensina todas essas intenções favoráveis para o crescimento do aluno, né? E não ao contrário, né? Não luta, não incentivar a briga, não incentivar a luta, né? A disputa. Pelo contrário. Então, foi a partir daí, né? Foi crescendo. E hoje, aqui na maioria das escolas, pelo menos as privadas, né? Nós temos as práticas de algum tipo de esporte, dentre eles uma arte marcial, seja o jiu-jitsu, seja a capoeira, seja o judô, seja o karatê, né? Então isso é muito bom. O judô, né, o jiu-jitsu, karatê, capoeira, são exemplos de modalidades que nós ganhamos na escola, né? Ganhamos na prática escolar. E não temos apenas turmas masculinas. Isso também gerou aí uma grande barreira, né, digamos assim. Então, as artes marciais são só para os meninos? Ainda hoje, a maioria dos praticantes são meninos. Mas não quer dizer que as meninas não pratiquem, né? E pelo contrário, tem menina, né, se sobressaindo muito. Inclusive, Silmar, por favor, depois dá aí um like, né? Depois dá aí uma abertura para mim, uma pesquisa, por favor, que nessa semana, se eu não me engano, domingo ou segunda dessa semana, já teve disputa de judô e as brasileiras conquistaram medalha. O negócio aqui tá potência. Foram as meninas medalhando aí, né? Ganhando, conquistando medalhas aqui. E teve duas, se eu não me engano. Competição de judô. Muito bem, vamos já saber. Esses conhecimentos variam, mas existem conceitos que são iguais em todas elas, tá? Então, a gente vai ver que a prática das artes marciais, elas vão ter nomes semelhantes.
elas vão ter nomes como esquiva, ataque, defesa, rounds, entre outros. Vocês já ouviram alguns desses nomes? Será que vocês já ouviram alguma nomenclatura assim, semelhante? Se vocês já tiverem ouvido qualquer nomezinho desse, vocês já assistiram a alguma competição de artes marciais. Coloquem aí no nosso chat se vocês já assistiram. Silmar, bora deixar aí 2 minutinhos para essa galera movimentar o nosso chat? Beleza, turminha? Beleza, olha, o Silmar fez a busca aqui, né, pra gente, nosso diretor técnico, topíssimo das galáxias. Ele é diferenciado, né? E o Silmar, gente, botou aqui pra gente, ó, Mundial de Judô, né, de 2022 e atualizadíssimo, né, dia 11/10/2022, a Maiara Aguiar é tricampeã, né? Então, ela agora é tricampeã, ela ganhou o Mundial de 2014, 2017 e 2022. É considerado inédito esse título entre homens e mulheres no judô do Brasil, tá bom? E ela estava fazendo essa competição, ela estava participando lá em Uzbequistão. Ela, de 31 anos, ganhou uma chinesa na decisão por Wazari, né? Na categoria de 78 quilos, e garantiu a sua medalha de número 7 em mundiais, né? 7 é um número, como é que fala, Esmar? 7 é um número muito bom, né? Considerado aí muito bom. E aí esperamos avançar, né? Na Araguiá. Desce aí, mas teve outra também. Aí, não, foi a Mayara Aguiar. Pronto. Muito bom, viu? Show de bola, Silmar. Muito obrigada. A Boquinha veio aí nas Olimpíadas de 2012, 2016, 2020, tudo. Ela ganhou medalha. 2021, tudo foi medalhista, né? 2014, 2017, 2022. Isso. Pronto, é isso aí, galera. Então, no judô, né? O Brasil se destacando. Os termos artes marciais e lutas fazem parte da cultura do movimento humano. Podemos reconhecê-los
tanto nas culturas milenares quanto nos movimentos de proteção e defesa encontrados desde a pré-história, tá bom, turma? E a expressão artes marciais é uma composição do latim arte, né? Arte, deixa eu botar aqui, arte, que é o conjunto de preceitos ou regras para bem dizer ou fazer qualquer coisa, e martiale, que significa referente à guerra ou bélico. É esse mesmo que eu estava lembrando. Relativos a militares ou a os guerreiros, tá bom? Tá aí o nosso conceito sobre artes marciais. Gente, voltando às competições, né, do final de semana, foram as duas, isso, cada um em uma categoria. A Rafaela, Rafaela Silva é outra atleta do judô. Ela tinha ficado suspensa por doping e ela passou um bom tempo sem participar de competições, infelizmente por conta de ter sido pega no doping. E aí, recentemente ela também estava competindo e se tornou bicampeã mundial após 2 anos de suspensão, exatamente. Ela passou 2 anos sem poder competir oficialmente na categoria por conta de ter sido pega no doping. E aí a Rafaela Silva também foi bicampeã mundial, né? Foi consagrada aí. Muito bom também. Deixa eu ver como foi que ela... Esse é o mais top demais, respeitado. Categoria de quê? Categoria até 57 quilos. Olha, vocês estão vendo? Na outra competição era de até 60 e poucos quilos, né? Nesse aqui só 57. Mas elas são 70, de até 70 quilos. Elas são bem franzinas, né? A gente tira aí pela Sara Menezes. A Sara Menezes é bem, né? Dá para botar no potinho assim. Mas não brinque com a Sara Menezes, não. Não mexa com o que tá quieto, né? Olha aí, gente. A Rafaela Silva voltou a ser protagonista do judô mundial. Ela bateu a japonesa Haruka Funakobo na final, né? Hoje ela é a brasileira, campeã olímpica na Rio 2016, voltou aos tatames de um campeonato mundial após 2 anos de suspensão por doping, em 2019, e ela conquistou o bicampeonato mundial após conseguir vencer uma japonesa, né? Então, muito bom mesmo, parabéns aí às nossas judocas brasileiras, mostrando, né, seu trabalho aí, muito bom. Valeu, essa imagem, tá perfeito. Ela já tinha um ouro olímpico, né? Olha aí, coisa boa. Ela já tinha um ouro olímpico em 2016, 3 medalhas em campeonatos mundiais, um ouro em 2013, uma prata em 2011 e um bronze em 2019. Show de bola, Rafaela Silva. Mais uma judoca aí mostrando, né, o trabalho no Brasil. E aqui, também no Piauí, né, nós temos a nossa Sara Menezes, nós temos vários atletas, judocas e também outras artes marciais, levando aí o nome, né, do Piauí afora. E vocês vão ter a oportunidade de conhecer também um atleta, competidor de Kung Fu do Piauí para o mundo, viu? Vocês vão gostar. Vai ser muito boa também a aula. Galera, ao chegarem no Ocidente, as lutas orientais perderam a conotação filosófica fundamentada em crenças e religiões que preparavam o praticante fisicamente e espiritualmente, sendo enfatizados os aspectos competitivos e de defesa pessoal, né? E aí a gente traz o conceito de defesa pessoal trazida especialmente para os nossos dias atuais. Hoje em dia o termo é utilizado generalizadamente, tanto para todos os sistemas de combate de origem oriental, como também de origem ocidental.
que vocês viram na nossa aula anterior que havia uma diferença. Quais são as artes marciais de origem oriental? Quais são as de origem ocidental? Se vocês não lembram, vocês vão voltar lá na aula anterior para ver a diferença. E com ou sem o uso de armas tradicionais, visando diferentes finalidades, como desporto, lazer, participação de um grupo social, defesa pessoal, disciplina da mente e condicionamento físico. Beleza, turma? E aí a gente vai trazer para vocês aí um pouco da teoria sobre o judô, tá bom? Até aqui, alguma pergunta? Alguma dúvida? Pode perguntar. Certo? E para vocês, o que é o judô? O que significa judô? Vocês já assistiram alguma disputa de judô? Será que judô é um esporte olímpico? Vou deixar essas perguntas aí para vocês, hein? Mas vou deixar aqui um minutinho também na tela, enquanto vocês perguntam, respondem as perguntas que eu deixei e já já eu volto. Muito bem, turma. Então, bora lá, né? Vamos saber o que é judô. Se judô é uma competição olímpica ou não. Eu já falei que era, né? Então, com certeza vocês ficaram ligadinhos aí, perceberam e responderam certinho, né? E aí, gente, sempre que eu falo de judô, sempre que eu falo dessa modalidade de judô, eu trago como referência a professora Kátia Maiara. A professora Kátia Maiara é uma professora aqui de Teresina, tá bom? Ela e o marido dela, na época, né? Eles começaram um projeto de judô aqui num bairro distante. E lá eles conseguiram agregar o judô à vida dessas crianças, que foi modificando, que foi melhorando, que foi transformando a vida dessas crianças e da família dessas crianças, né? Por que eu disse o esposo, né? O esposo dela, no auge
das atividades de judô, de professor, ele teve um câncer e acabou vindo a óbito. Mesmo assim, ela continuou firme o projeto e ela continuou levando esse projeto e até hoje o projeto que ela carrega, né, que ela levanta todas as bandeiras, tá vingando, né? Tá dando super certo. As crianças estão competindo. Hoje, aquelas crianças já são adolescentes, já estão viajando, né, para fora do estado, participando de inúmeros campeonatos. E ela quem acompanha, então, a professora Kátia Maiara, que está sendo acompanhada, que é treinada também pelo professor Queiroz, né, aqui do judô, o professor Queiroz, a família Queiroz do judô, né, que sempre nós temos como referência aqui também no nosso estado, né? E aí, gente, está aqui ó, a minha singela homenagem a esses 3 tesouros, né? Professora Kátia Maiara, professor Queiroz do judô e o meu Queirozinho aqui, ó, com queixo cortado aqui embaixo. O Lucas participando da primeira competição de judô, né? Aqui em Teresina. E aí ele participando, ó, as primeiras aulas de judô do Lucas com 2 anos de idade, né? Tá faltando atualizar essa foto. Eu prometo que na próxima aula eu atualizo, viu? Vai dar certo. Então tá aí minha singela homenagem para esses 2 grandes profissionais, né? E futuramente o Lucas também, né? Turma, para começo de conversa, o que a gente vai falar sobre o judô, tá certo? O histórico do judô. Primeiro vocês precisam saber o que significa. Toda arte marcial vai ter uma tradução. Então o judô, ele significa caminho suave ou caminho da suavidade. Só pelo nome a gente já sabe que precisa de judô, né, Andressa? Deusinha, caminho da suavidade. Suave. Então, turma, foi fundado por Jigoro Kano, tá? Jigoro Kano em 1882, onde ele conseguiu reunir a essência dos principais estilos e escolas do jiu-jitsu, tá bom? Foi considerado um desporto oficial no Japão no final do século XIX e a polícia introduziu-o nos seus treinos. Vocês vão perceber que a maioria das artes marciais, elas começaram a ser trabalhadas, né, por militares, pela polícia, justamente para poder manter a segurança deles próprios sem armas, tá? Até porque, por mais que a polícia ela tenha direitos em utilizar armamento, mas venhamos e convenhamos, provavelmente em algum momento ela ficaria vulnerável. Então, a luta corpo a corpo, a defesa, ela seria importante e necessária. Por isso, começou a ser praticada nos treinos, tá certo? Então, turma, esquece não. Judô significa caminho suave ou caminho da suavidade. Foi fundado por Jigoro Kano em 1882, onde se conseguiu reunir a essência dos principais estilos e escolas do jiu-jitsu. Então, depois dele praticante de jiu-jitsu, ele começou a transformar essa prática e levou a criação do judô. E depois, né, lá no final do século XIX no Japão, ele começou a ser considerado um desporto oficial. Beleza, turma? Suave, né? Tranquilo demais. Aqui, turminha, nós temos os equipamentos, digamos assim, a vestimenta para a prática do judô, certo? Para que se possa praticar o judô, utiliza-se o kimono, tá? O kimono. O kimono oficial para as competições oficiais se usa o kimono branco e o kimono azul. Como é que se diferencia um competidor A de um competidor B?
O competidor A vai estar com o kimono branco. O competidor B vai estar com o kimono azul. Então, o competidor, o atleta, ele tem que ter 2 kimonos pelo menos, né? Um azul e um branco, para poder ser diferenciado em uma competição oficial. Também existem os kimonos rosas. Tem menininhas, né? Mas não é oficial. Você pode treinar, porém, ele ainda não está permitido ser utilizado nas competições. Seus principais objetivos, turma, são fortalecer o físico, a mente e o espírito de forma integrada, além de desenvolver técnicas de defesa pessoal. A sua técnica utiliza basicamente a força e equilíbrio do oponente contra ele. Segundo Kano, o judô é a arte em que se usa ao máximo a força física e espiritual, tá certo? E aí, enquanto vocês possam anotar aqui rapidinho sobre a importância do kimono, né, e os objetivos da prática do judô, já já eu volto para falar para vocês um dos pontos principais abordados na prática do judô, para que vocês possam entender um pouquinho melhor sobre essa arte marcial tão famosa e disseminada no mundo todo, tá bom? Vamos deixar aí 2 minutinhos a filmar, já já a gente volta. Então, turma, como eu falava para vocês, sobre a importância das técnicas utilizadas no judô. Principalmente, usa-se a força do oponente contra ele mesmo.
Então, imagine vocês que a gente está disputando. Eu estou usando minha força e o oponente está usando a força dele para vencer, né? Como na disputa do cabo de guerra. Eu vou puxar para cá e o oponente vai puxar para lá, né? E todo mundo está usando força. Nesse caso, o judô, ele usa a força do oponente contra ele mesmo. Quando o oponente está colocando força para poder me dar um golpe, eu uso essa força dele contra ele mesmo para poder aproveitar e fazer o meu objetivo acontecer. Então, isso é muito interessante também, muito importante que se saiba aplicar no momento certo para que haja resultado, tá certo? Eu vou já mostrar para vocês um pouquinho mais sobre isso. Quais são os princípios do judô? O princípio da máxima eficiência com o mínimo de esforço, que é exatamente isso que a gente falou. Usa-se a força que o oponente está aplicando para poder você conseguir superá-lo, colocando o mínimo de esforço possível. O princípio de prosperidade e benefícios mútuos, onde todos que treinam, todos que trabalham, todos que estão envolvidos saem ganhando, porque você ensinar o que você aprende é muito bom para você e para os outros, né? Aquela pessoa que aprende, que sabe muito, mas que não sabe ensinar, ela não sabe nada, tá? A pessoa que realmente aprende e consegue ensinar é bem melhor, né? É esse benefício mútuo que a gente fala. E o princípio da suavidade. Cadê a Andressa? Suave. Ou seja, o melhor uso de energia. Beleza, turma? São os princípios do judô. O judô também possui graduações. Os judokas são classificados em Kyu e Dan, tá? O Kyu são as primeiras graduações recebidas. Então, da faixa branca até a marrom, ela é outorgada pela associação e classificada como Kyu, tá? Hoje, o Lucas Então, turma, como a gente estava falando, né? Os judokas são classificados em Kyu e Dan. Então, Kyu são aqueles atletas que iniciam a prática do judô na faixa marrom, branca até a faixa marrom. Como eu estava dizendo para vocês, o Lucas está na faixa cinza com ponteira azul. Já já ele vai passar para a faixa azul. Não, é azul com a ponteira cinza com ponteira azul. Ele vai passar para azul. É isso mesmo. Muito obrigada. Então, eles vão graduando. O que é que vai fazer com que eles graduem? Eles aprenderem, eles participarem, eles estarem presentes nas atividades, o professor reconhecer neles que eles têm um potencial, que eles estão evoluindo naquela atividade, né? Então, tudo isso faz com que eles ganhem, eles se graduem, né? Eles evoluam. Isso também vai se basear em exames em que o professor ele vai observar em cada aluno. Duração do tempo de treino, a idade daquele aluno, o caráter moral, a personalidade daquele aluno, a execução das técnicas especificadas nos regulamentos, porque para cada período ele vai especificando algumas técnicas, né? Ele vai colocando algumas técnicas para serem executadas, e o comportamento em competições.
tá? Nas primeiras graduações, ele observa, ele faz mais essa observação, e nas graduações mais superiores, o professor, né, o atleta, ele já precisa mostrar mais serviço e mais ajuda, né, apoio assim nas outras turmas de judô. Então, ele precisa colaborar mais para a evolução de outros judocas, certo? Até o quinto Dan, a banca examinadora da Liga ou Federação Estadual, o que é o quinto Dan? Depois, né, de passar por essas faixas de Kyu, vai ter a graduação para Dan. O que é Dan? O Dan é quando já é a faixa preta. Quando o judoca ele se transforma em faixa preta, a gente chama de Dan. Aí vai ter o primeiro Dan, segundo Dan, terceiro Dan, quarto Dan e quinto Dan. Depois de quinto Dan, ele vai receber a faixa vermelha e branca. E vai evoluir. Faixa sexto Dan, sétimo Dan, oitavo Dan. Quando chega na faixa vermelha, é porque é o top das galáxias, né? Que é o nono Dan e o décimo Dan. Então, normalmente diz assim, o Elcimar é o melhor. Ele é faixa preta. Mas, na verdade, o melhor não é o da faixa preta, é o da faixa coral, que é o da faixa vermelha, né? Mas como já fez esse conhecimento de que o faixa preta era o melhor, então deixou, né? Mas a gente hoje sabemos que o faixa coral ou faixa vermelha, ele tem ainda maior conhecimento do que os da faixa preta, tá certo? Aí aqui eu coloquei para vocês a sequência. Faixa branca. Aqui não tem a cinza, né, Andressinha? Mas beleza. Ah, tá. Faixa branca, faixa azul, amarela, laranja, verde, roxa, marrom. Da marrom vai para preta, tá? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto Dan vai para vermelha e branca. Passou sexto, sétimo, oitavo Dan vai para coral, tá certo? E aí, se vocês verem bem aqui na foto, que eu coloquei... Ai, meu Deus, vou voltar muita coisa, mas beleza. Se vocês verem bem aqui na foto que eu coloquei, né, dos professores, olha aí, a professora Kátia Maiara, se eu não me engano, é terceiro ou é quarto Dan, faixa preta. E o professor Queiroz, olha aí, turma, ele tá com a faixa coral dele, vocês estão vendo? Mas no dia a dia ele usa a faixa preta. Mas aí era uma competição, né? Uma participação diferente. Então ele estava usando a faixa coralzinha dele. Beleza? Olha isso, gente. Vai. Tranquilo? Simbora. Sobre algumas técnicas, né? Classificadas as técnicas, a gente vai passar, porque depois a gente vai fazer a parte prática, tá certo? Para vocês conhecerem um pouco mais. E aqui eu quero passar para vocês algumas perguntinhas relacionadas ao judô, beleza? Para vocês treinarem aí um pouco sobre a modalidade. Muito bem, cadê vocês? Os pontos, as proibições, tudo isso aqui a gente vai fazer na prática, tá bom? O judô no Piauí, também a professora Kátia Maiara vai falar um pouco sobre. Aqui a nossa querida, né, Sara Menezes. E aí vem as perguntinhas para vocês. Primeira perguntinha, eu vou deixar só um minuto, rapidão, para a gente poder aproveitar. O que é que significa judô? Coloquem aí para mim. Letra A, B, C ou D. Enquanto a Silmar nos teclados vai deixar um minutinho, rapidão, viu, Silmar? Já a gente volta.
que é que significa judô, turma? Então, para todo mundo que pegou aí, né, desde o início da nossa aula, a gente falou que significa o caminho da suavidade, tá bom? Letra B, de bom aluno, né, de beleza. Show de bola, turma. Letra B, tá bom? Caminho da suavidade. Qual é a roupa usada no judô, galera? Qual é a roupa usada no judô? Judogi, kimono, koshu ou keikogi? E aí, turma? Rapidão, um minutinho na tela, Silmar, para vocês responderem A, B, C ou D. Muito bem, turminha. Então, aqui a roupa do judô, né, é o kimono. Letra B. Vocês respondam certinho. Letra B, tá bom? O judogi também é uma roupa, né? Mas a gente não usa no judô, tá certo? Tem mais uma perguntinha. Pergunta básica. Quem foi o fundador do judô? Ah, agora eu quero ver. Agora eu quero saber se vocês realmente prestaram atenção, porque eu falei o nome dele aqui só 2 vezes. Letra A, letra B, letra C ou letra D? Quem foi o fundador do judô? Me respondam aí no chat rapidão. Um minutinho na tela, Silmar. Já já eu volto. Quem foi o fundador do judô, galera? Jigoro Kano, né? Falamos lá do Jigoro Kano, ele pegou as técnicas do jiu-jitsu, transformou e praticou, inventou, né, o judô. Beleza, turma? Tenho outras perguntas, tenho outras respostas para vocês. Vamos falar das práticas do judô, tá certo? Mas amanhã a gente vem com outra prática. Depois a gente vai voltar e falar um pouco mais sobre o judô, tá bom? Quero agora desejar para vocês uma excelente quinta-feira, tá bom? Para vocês amanhã voltarem cheios de dúvidas, de vigor. Amanhã a gente está de volta para falar sobre mais uma modalidade de lutas e eu espero que vocês estejam presentes para aproveitar bastante, tá bom? Inclusive, viu, Deus, amanhã é dia de 20 de prática. Beijo, até amanhã para vocês. Tchau, tchau!